Ed tá no fundo do poço, tá morando até na rua. O cara foi tentar buscar ajuda, mas ele tá num abismo total. É um impacto futuro aí na história dessa saga de Venom, mas é uma história muito mais pessoal do Venom, mas não deixa de ser interessante pra gente trazer aqui pro canal. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente continuar contando a história do canal, contando a história da saga de Venom, Venom o Abismo parte 1. Vamos contar essa história, tem muitas coisinhas pra gente falar e como eu falei, é uma história muito mais com um foco pessoal na vida do Venom, do Ed no caso, do que uma história de luta, de porrada. A gente sabe que o Carnificina tá voltando, mas por enquanto ele ainda não chegou. Então vamos começar essa história do começo. Bom, a história já começa com o Ed no ônibus, como a gente viu no final da última história. O Ed pega aquele ônibus e ele tá completamente desolado. Ele vai falando pra gente que quando você perde uma ligação mental com alguma coisa, quando você ama alguma coisa e você perde essa ligação com essa coisa, é alinhar. Você vai acostumar a ficar sem ouvir aquelas vozes. Você vai acostumar a ficar sem aquilo que você ama. Mas isso não é tão fácil assim. O Ed vai explicando que, obviamente, isso falando do próprio Venom, até porque ele não tem mais ligação mental com o Venom. Ele vai falando o quanto isso é difícil e é como se você perdesse alguém de fato, que é uma dor muito grande. Você ainda não sabe lidar com isso, você tá aprendendo a não ter mais aquela pessoa que você ama do seu lado. Vemos um homem então chegando do lado do Ed ali no ônibus e perguntando se ele poderia sentar naquele lugar. O Ed não responde. O cara então fala, pô, o seu cachorro não ocupa 2 bancos, né? E nós vemos um cachorro do Ed no seu lado. É o próprio Venom. A gente consegue perceber que é o próprio Venom ali em formato de cachorro, até porque eles não têm como se comunicar mais. Então o Venom é como se fosse um animal de estimação mesmo ali do Ed. E então o Ed finge que não tá ouvindo aquele cara. E ele vai falando mais uma vez com a gente. É como se tudo tivesse cinza. É como se eu tivesse num abismo total. Eu não sei pra onde ir, eu não sei o que fazer e eu estou sozinho. E então o cara fala, pô irmão, eu tô falando contigo, não é possível que você não tá me ouvindo. E o Ed mais uma vez se finge de surdo, até que o Venom, cachorro, ruge ali pra cima do cara. O cara fica assustado, pergunta que merda ela quer, ele fica totalmente assustado, vai embora. É o que o Ed queria, né? E então o Venom mandando o cara ali embora, o Ed continua falando pra gente que ele vai ainda aprender a lidar com isso tudo, que estar dentro de um abismo não é fácil, mas o Ed tá aprendendo a lidar com isso e ele sente culpa de mandar tudo que ele amou embora da sua vida. Vemos então ele chegando em São Francisco, ele descendo e ele vai contando sobre a história da sua família. Ele vai falando que ele perdeu a sua irmã Mary muito cedo por conta de um câncer, e ele fala que câncer é uma coisa muito comum na família Brock, que é a do Ed. Ele fala que a sua mãe também morreu muito cedo e, pô, com tanto de gente que faleceu assim na família por conta de uma doença específica, na teoria era pra todo mundo se unir, todos os Brock sobreviventes se unirem, mas não foi o que aconteceu. E então ele conta pra gente que morte é uma coisa comum na família dos Brock, e que quando ele era criança ele sofreu um acidente muito feio. Um carro passou, ele tava correndo atrás ali de um bichinho, e o carro passou e acabou atropelando o Ed. O Ed conta que ele ficou muito mal no hospital quando ele era criança e que o seu pai gastou todo o dinheiro da família dele para ele conseguir sobreviver dentro daquele hospital. Então, com isso, o seu pai acabou entrando em falência. O Ed conta pra gente também que por conta disso, por conta dessa falência e desse acidente, o pai do Ed culpa o Ed por isso tudo. E ele nunca mais quis falar com o Ed e por isso seu pai odeia ele. Mas o Ed tá indo em direção à sua casa pra encontrar com seu pai. Vemos então o Ed chegando em frente à sua casa e ele falando, né, que como ele falou, tudo isso que aconteceu poderia ter servido pra unir todos eles, mas que ele sabe que o pai dele não gosta dele, que o pai dele odeia ele, mas ele quer tentar resolver as coisas, e ele não tem ódio disso do pai dele, ele só quer resolver as coisas. E então o pai dele abre a porta e começa já a berrar e gritar com o Ed, falando que não era pra ele estar ali, que ele odeia ele, que ele só vai trazer mais problema pra vida dele. E o Ed fala, pô pai, tô aí, cheguei, e aí, beleza? Falando, se você tá aqui atrás de fiança, se você tá aqui atrás de alguma coisa, não vou te dar. Pro seu interesse, eu vou ligar pra polícia. Eles vão te prender e vão te mandar pro lugar que era pra você nunca ter saído. Ele só queria resolver as coisas, conversar numa boa. E ele vai falando, né? Ele, depois desse grito, ele fala, meu Deus, não era isso que eu queria. Mas acabei soltando, né? Ufa, acabei soltando também o que tava aqui dentro. E o pai do Ed fala, olha só, eu não quero você aqui, eu não quero que você chegue perto dessa casa e eu nunca mais quero te ver. Eu nunca mais quero ficar com você, eu nunca mais quero ver você na minha vida. E o Ed fala pra ele, tudo bem,
tudo bem, não precisa disso tudo. E aí o próprio pai do Ed fala, né, que ele não é filho dele. E o Ed fala, não fala isso, eu sei. E nunca mais volta. E ele fecha a porta. O Ed então vai botar a cara ali na gretinha marrom. O pai do Ed fala, nunca mais pisa aqui, eu não quero ver você aqui. Eu não sei quem é Mary, eu não tenho filha, eu não tenho filho, eu não tenho ninguém. E então o Venom, né, depois do Ed ter tomado aquele soco, começa a entrar ali no corpo do Venom. E o Ed fala, não, por favor, não faz isso agora. E o Venom já começa a tentar atacar o pai do Ed. O pai dele começa a gritar e o Ed fala, fecha a porta, pai, fecha a porta. E o Ed começa a falar com o próprio Venom, não ataca ele, não é isso que eu quero, entendeu? Não precisa atacar ele. E ali o pai do Ed começa a ligar pra polícia, tá, né, a localização dele ali em São Francisco, o bairro e tal. E o Ed começa a falar de novo com o Venom, não faz isso, cara, por favor, eu sei que você tá me ouvindo, não precisa disso. E o Ed arromba ali a porta da casa do pai do Ed, né, o Venom, no caso, arromba a porta, vai pra cima do pai ali do Ed, e a gente vê uma criancinha descendo a escada. E ele fala, pai, o que tá acontecendo? Meu Deus, esse aqui é o Venom. E aí o pai do Ed fala, né, Dylan, sobe, não fica aqui. E o Ed fala, pai, você falou pai? Como assim? Como assim? E aí o pai do Ed, né, fala, sai daqui agora. Então o Ed sai correndo e ele fala, não era pra eu ter vindo pra cá. Não era, eu só caso o problema, eu tenho que ir embora antes que alguma coisa aconteça. E quando ele olha, um carro vai pra cima dele e quase atropela ele. Só que quem salva é o próprio Venom. O Venom pega o carro por baixo e joga longe, obviamente matando aquele motorista. Até porque o Venom não tá consciente, o Venom não tem mais consciência. Então o Venom só tá protegendo o Ed de qualquer forma. Então o Ed fala, meu pai tava certo. Por onde eu passo eu deixo rastros de tristezas e de morte. Eu preciso sair daqui. Nunca era pra eu ter vindo pra cá. E vemos ali o Dylan com o pai do Ed olhando pra ele, a polícia chegando e o Ed entrando no esgoto pra fugir. Então vamos para 2 dias depois, onde nós vemos São Francisco ali à noite, um beco, e o Ed ali naquele beco, junto com o Venom cachorro. Eles estão morando na rua, eles estão igual mendigos de fato. E o Ed vai falando, por favor, se você tá me ouvindo, por favor, eu sei que você tá me ouvindo, ele se liga comigo, conversa comigo, me cura, eu não tenho mais nada, eu não tenho nada. E o Venom, ele cospe, ele começa a tossir, ele cospe uma moeda cheia de sangue. E ele fala, eu não sei porquê, mas eu estou há 2 dias tossindo sangue, por favor me cura. E ele toca ali no Venom cachorro. E alguém fala com o Ed, Ed, você é Ed Brock? O Ed olha e ele fala, eu vi, você é o Venom, você é o meu irmão, né? Mas eu preciso da sua ajuda. A gente precisa matar o meu pai logo. E assim termina a história. Que doideira, hein, rapaziada? Que doideira. Bom, como eu falei, é uma história com um foco, um cunho muito mais focado no lado psicológico ali do Ed, num lado muito mais focado nessa questão de construção, principalmente essa questão do Carnificina, que o Carnificina tá vivo, o Carnificina tá de volta. Então tem muita coisa pra acontecer. O próprio Ed agora vai se juntar com o Dylan. Vamos ver o que vai acontecer disso aí. E assim, é interessante a gente ver essa questão do pai do Ed, tudo que o Ed sofreu desde a sua infância, porque não é uma coisa comum, a gente não tá acostumado a ver isso, sabe? É uma história muito interessante, por mais que a gente não teve muita cena de luta, não teve uma continuação direta da história do Carnificina, que provavelmente a gente deve ter na próxima história, é uma história com um cunho mais pessoal pra vida do Ed, do próprio Dylan, o irmão que a gente descobre que ele tem nessa história agora, é uma história muito interessante por esse lado, sabe? E assim, tudo isso vai impactar completamente no intelecto do Ed. O Ed tá num abismo total. É o nome da história, Abismo. Abismo parte 1. O Ed tá nesse abismo gigantesco e a gente com certeza vai ter isso nas próximas histórias. Principalmente porque essas histórias se ligam completamente à saga de Rei de Preto, a saga do Knull. Então, isso prova o porquê o Ed deu todo aquele lance de sacrifício contra o Knull, pra ele lutar contra o Knull, porque o Ed já está num abismo total. Ele não tem nada, ele não tem ninguém. Ele não tem o mais importante, que é a esperança. Ele não tem esperança de ter o Venom de volta, ele não tem esperança de conseguir reconciliar alguma coisa com o seu pai, e ele não tem esperança de nada. Ele tá em São Francisco, jogado na rua, vivendo como um mendigo, e ele agora foi procurado pelo seu irmão que ele nem sabia que existia. Que a gente já tinha visto em algumas histórias passadas, né? Mas o Ed não sabia da existência dele. Mas isso é muito interessante, porque é uma história com um cunho pessoal muito grande para a vida do Ed. E isso é muito legal, porque é o que eu falei, isso se liga completamente ao futuro do Ed na história. A gente pode parar para analisar que, tipo, pô,
no meio de uma história onde Carnificina vai ser ressuscitado. Do nada tem uma história só contando da vida pessoal do Ed, do passado dele com o pai dele, de toda essa trama triste da vida do Ed, dessa rejeição dele, no meio do nada uma história que tem o Criador, o Carnificina. Pô, por que eles meteram essa? É porque eles precisam de uma história dessa para justificar tudo que vai acontecer nas próximas histórias do Venom, sabe? Porque agora o Ed tá no fundo do poço. Então, pro Ed se sacrificar, pro Ed dar a sua vida por alguma coisa simples, é muito fácil. Ele não tem nada a perder, entende? Então é uma história muito interessante por isso. Porque o Ed não tem nada a perder. Então, com certeza, ele vai perder alguma coisa daqui pra frente e vai se tornar quem ele se torna no final da saga de Rei de Preto. Então, continuem assistindo a saga de Venom, porque vai ficar muito boa. Comenta o que vocês acharam dessa história, um pouco mais curta, um pouco mais sem luta e sem ação, né? Mas uma história também muito interessante. Comenta aí.